vai? Tudo bem? Professor Anderson Jacob aqui, o canal de Língua Portuguesa e Comunicação. A seguir tem um novo vídeo onde falo sobre texto e intertextualidade. Eu aproveito para falar sobre paráfrase, para servir para nós quando a gente for produzir os nossos textos, tá bem? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E faça o seu comentário. Isso ajuda muito a gente a fazer mais conteúdos para você, tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça, dê o like e inscreva-se no nosso canal. Um abraço, obrigado. A seguir, boa aula. Rocha está conosco aqui nos estúdios. Hoje não está fazendo caminhada não, tá chovendo, né? Hoje está chovendo. Hoje não tem jeito. Hoje não, mas eu fui fazer academia, né? Não. Não, disfarçou, né? Então tá bom. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Parece que, inclusive hoje, na verdade, nós estávamos já com a sua participação gravada, mas aconteceu um fato inusitado essa semana que você falou assim, esse eu acho que ele merece um comentário que tem a ver com o nosso quadro aqui, que foi o do secretário de Cultura que foi demitido após um discurso semelhante a de um ministro de Hitler, né? Isso. Aconteceu isso. E eu aproveitei para escrever, porque a mídia, né, em geral, estava tratando isso como uma paráfrase. Aí eu escrevi o que é paráfrase, falei o que é texto, o que é intertextualidade, que cabe nesse contexto, né? Esse fato aconteceu na quinta-feira à noite e houve um rebuliço danado aí, tanto das autoridades como da população geral. E o homem caiu. E ele caiu porque fez algo repulsivo, né? Ele escreveu um texto, ou ele, ou um assessor, sei lá quem. Ele disse que foi ele. Né? Foi ele porque mas ele falou que endossa as ideias depois, né? E gravou um vídeo onde há no texto dele as palavras ipsis literis, ou seja, com as mesmas palavras que foram utilizadas no discurso de Joseph Goebbels, que era um ministro da propaganda da Alemanha nazista, né? E que, convenhamos, ele era um excelente orador, diferentemente do Alvin, né, que é o ex-secretário aí, e ele acabou sendo exonerado do cargo por conta que ele proferiu aí ideias nazistas. Isso é muito ruim. Então, há partes no texto que são iguaizinhas. Então, isso é o ipsis literis, ou seja, com as mesmas palavras. E há partes no texto que representam a ideia geral. Eu peguei leve. Porque eu comecei a falar sobre paráfrase. Antes de falar sobre paráfrase, vou falar sobre texto. O que é texto? Texto é uma palavra do latim que é textus. Textus no latim significa tecido. O que é um tecido? O tecido é o entrelaçamento de fios. Certo. Tem a trama, então o entrelaçamento de fios dá o tecido. Como surgiu a palavra, da palavra tecido surgiu texto, que para nós é onde é algo que é escrito, há no texto nosso um entrelaçamento de ideias. Quando existe um entrelaçamento de ideias, nós vamos pegar ideias de muitos lados, de muitas matizes, muitas facetas, de muitas ideologias. Então, eu, o Clevinho, a Priscila que está aqui, sua esposa, você, Marcelo, todos nós, os ouvintes, todos nós, aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, é provenientemente daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos ou daquilo que vimos. Então, isso é chamado por nós de intertextualidade. Ou seja, eu sou um composto intertextual de ideias, porque as ideias que eu tenho não necessariamente são minhas efetivamente. Com base na sua vivência, justamente, com base na minha vivência e na minha experiência, eu pego as ideias de outras pessoas com as quais eu aprendi e faço uma remodelagem, e faço outras analogias, e faço outras discussões. Em texto a gente chama isso de intertextualidade, ou seja,
É um texto que é proveniente de outros textos. Então nós temos um texto que é o entrelaçamento de ideias, e nós temos de vários textos vão surgindo outros textos, e aí forma um intertexto, é a intertextualidade. Então, o que eu falei que eu peguei leve, que eu expliquei sobre o âmbito da paráfrase. Existe a intertextualidade, que é direta ou explícita, ou a intertextualidade que é indireta, que é a implícita. Aí entra a paráfrase. O que é a intertextualidade direta? É quando eu vou escrever um texto e eu pego de um outro autor, eu cito aquele autor e coloco as palavras dele, copio as palavras dele, mas cito, ó, quem falou isso foi fulano. Segundo fulano de Segundo tal, fulano, abre conforme- aspas, tal. Justamente. Coloca. E coloco lá. Isso chama-se intertextualidade direta, Muito usado nos explícita. trabalhos acadêmicos, principalmente, né? E justamente, nos jornais, né, tal. E a intertextualidade indireta é aquela que eu pego a ideia de um autor, eu não trabalho com exatamente ipsis literis com as palavras dele, mas eu coloco as minhas palavras. Mas eu não mudo a ideia. A ideia é dele. Quando eu quero mudar alguma coisa na ideia, aí a gente já não chama de paráfrase, a gente chama de resenha crítica. Ou seja, para eu fazer isso eu tenho que ter conhecimento daquilo. Quando é na escola as pessoas confundem, né? O professor fala assim, eu quero uma resenha. Aí as pessoas entendem aquilo como um resumo. Aí é diferente, resumo e resenha é diferente, mas não vou entrar nisso agora não. Depois outro tempo, outro lugar, outra hora a gente fala. Mas, e eu falei que eu peguei leve, porque eu estou falando de intertextualidade, texto, paráfrase, né? Enfim. Na verdade, no caso dele, é plágio mesmo. Eu tenho um trecho aqui só para dar uma ideia. Ó. Sim. Eu vou ler um trecho aqui do vídeo que derrubou o secretário. Ele disse assim, abre aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada, fecha aspas. Esse trecho aqui é semelhante ao do ministro de Hitler, que ajudou a propagar o nazismo. Olha o que, escute, né, o que disse o ministro de Hitler. Abre aspas, a arte alemã da próxima década será heróica, será férreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande pathos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Tá vendo? Então, no começo e no final e no meio tem as palavras ipsis literis. No caso dele, Ipsis literis é quando copia igualzinho, Copia igual. com as mesmas palavras, significa no latim. Então, o que isso é plágio, porque ele não citou o Joseph Goebbels, né? O nazista. Enfim, aproveitei isso para falar sobre linguagem, né? Mas a gente precisa constatar que isso é uma coisa triste, né? É uma coisa triste. Mas, enfim, pelo menos houve uma sensibilidade aí das autoridades e uma pessoa dessa não pode continuar num cargo importante desse, né? E aí cortou o mal aí. Enfim, as pessoas, eu coloquei isso nas minhas redes sociais e eu percebo talvez que... até ele não tenha tido essa maldade, mas vem aquela história de você pegar alguma coisa de alguém sem interpretar o que ele quis dizer, o contexto. Aí ele trouxe falando, poxa, essas palavras foram fortes, foram interessantes. Talvez não fosse num pensamento nazista não, mas... Marcelo, há controvérsia porque a mesa, o local, estava parecido com quando os mínimos detalhes, né? E outra coisa, Marcelo, quando eu escrevi a crônica sobre isso, eu comecei assim, o título da minha crônica é o seguinte, o peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Quem falava isso pra mim era minha mãe, quando eu era menino, quando eu comia muito. E aí depois eu fui percebendo que também era porque quando a gente falava demais. Quando a gente falava demais. E para quem gosta do cristianismo, para quem é cristão, para quem segue cristão, lá em Mateus, não me lembro o capítulo nem o versículo agora, mas Jesus fala o seguinte,
a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, esse lance que você perguntou que foi muito bacana, que se foi sem querer e tal, enfim, eu tenho que ter a curiosidade, a perspicácia de consultar aquilo que eu vou dizer em rede nacional. O que significa aquilo? O que significa? Como vai ser recebido? Claro, isso é um ato de responsabilidade. Não é? Como que a gente pode celebrar algo tão horrendo? Não é? Onde milhões Lembrar de com pessoas... saudosismo. Com saudosismo. Algo... Isso... E na Alemanha isso é crime. Quem aborda o nazismo lá de qualquer forma lá vai pra cadeia. É crime. É uma página que eles têm vergonha. É vergonhoso, eles sentem vergonha dessa história. Então eles têm até os museus lá para mostrar que aquilo que nunca mais aconteça no universo humano, né? Então é isso. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus Cristo falou isso. Então a gente precisa ficar antenado com aquilo que a gente fala no dia a dia, com aquilo que a gente pensa. Se a gente não sabe, fica quieto, né? Voltando fica lá, quieto. Os mandamentos lá, né? Então é isso. Mas foi bom, esses fatos devem acontecer não, né? É bom que aconteça para que a gente possa esclarecer, para que a população conheça também quem foi esse Joseph Goebbels. Agora ficou conhecido, né? Né? Então, pelo menos isso, né? Vamos olhar para o lado positivo, quer dizer, bom, isso aí não é um exemplo para nós. Por que gerou tanta repulsa, né? Vai ver quem ele foi, né? Justamente. Para entender. Professor, quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Facebook, Anderson Jacob Rocha. Instagram, Anderson Jacob. E se quiser adquirir meu livro, A Linguagem da Felicidade, que fala justamente sobre a consciência linguística que a gente deve ter no dia a dia, é só mandar um WhatsApp para mim no 988036110. Muito obrigado mais uma vez. Até segunda-feira que vem, professor. Agradeço, um abraço. Até segunda-feira. Um abraço a todos. E aí? Como foi a aula? Você percebeu que eu aproveitei um assunto que aconteceu no Brasil há pouco tempo e aproveitei para falar sobre esses assuntos que estão em pauta, né? Espero que você tenha entendido e se quiser dar alguma sugestão, estou sempre disponível, tá bem? Muito obrigado. Por favor, não se esqueça, inscreva-se no canal se não for inscrito e curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.